Imagine acordar todos os dias com uma mente forte, sem dúvidas, sem medos que te paralisam e sem o peso dos pensamentos negativos que te sabotam. Parece impossível, certo? Mas não é. A diferença entre uma mente forte e uma mente frágil está em como ela é nutrida. O que você diz a si mesmo todos os dias define a pessoa que você está se tornando. Se você vive repetindo pensamentos de fracasso, insegurança e medo, adivinha o que vai acontecer? Sua mente vai começar a acreditar nisso, e sua vida vai refletir essa verdade. Esse vídeo é um convite para mudar isso. Vou compartilhar 10 afirmações poderosas que você precisa repetir todos os dias para construir uma mente forte e resiliente. Essas afirmações não são simples frases motivacionais. Elas são um treinamento mental que os estoicos usavam para cultivar força, equilíbrio e paz interior. Se você aplicar essas afirmações com intenção, sua mente vai se alinhar com seus objetivos e sua realidade vai começar a mudar. E antes de começarmos, eu quero que você vá até os comentários agora e escreva: "Eu escolho me tornar mais forte a cada dia." Esse comentário, por mais simples que seja, tem o poder de reorientar sua atenção e seus pensamentos para sua mudança. 1. Eu sou o criador da minha vida. Já sentiu que sua vida vai simplesmente acontecendo, como se você fosse só um passageiro, sem controle sobre o caminho que está sendo traçado? Essa sensação de impotência faz você acreditar que é vítima das circunstâncias, mas essa é a maior ilusão de todas. Hoje eu quero te contar que você é o único responsável pela criação da sua realidade. E eu quero que você reflita o que essa frase desperta em você. Porque a verdade é que quando você deixa a vida ser responsável por te trazer alegria, sucesso e realizações, você entra no papel de vítima e perde o controle sobre si mesmo. Pense em alguém que acabou de sair de um relacionamento onde houve traição. A dor é real. A sensação de perda e rejeição é inevitável. A primeira reação pode ser o desespero. Por que isso aconteceu comigo? Ou eu não merecia isso? Mas e se, em vez de se entregar a esse papel de vítima, essa pessoa respirasse fundo e dissesse: "Eu vou superar isso, eu vou me reconstruir"? A saída está em perceber que você sempre tem uma escolha, e essa escolha é o que define o rumo da sua vida. Você não pode controlar tudo o que acontece na sua vida, mas pode controlar como reage a isso. A diferença entre quem se sente refém das situações e quem constrói sua própria realidade está na maneira como cada um interpreta e responde os desafios. A vida é uma só, e ela não nos deve nada. Ela não tem que nos trazer nada. Nós temos o poder, a oportunidade e a responsabilidade de buscar o que queremos. Como vítima, você perde o poder de ação e deixa de ser protagonista da própria história. Quando você entrega o controle ao acaso, você permite que o mundo decida o que será da sua vida. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas cada pequena decisão que você toma é um passo na construção da sua realidade. Se você acredita que é capaz de construir sua realidade, você assume o controle. Se você acredita que é vítima das circunstâncias, você entrega esse poder ao acaso. Quando você diz a si mesmo todos os dias: "Eu crio minha realidade", você reforça a ideia de que sua vida é resultado das suas escolhas, não apenas dos eventos externos. Pense em alguém que você admira, alguém que mantém a calma mesmo diante das dificuldades. Essa pessoa não nasceu com uma vida perfeita. O que a diferencia é a forma como ela interpreta as situações e age com inteligência emocional, sem deixar que o caos externo destrua sua paz interior. Construir sua realidade não significa ter uma vida cor-de-rosa. Significa que, quando os perrengues aparecerem, você saberá como enfrentá-las sem se perder. Porque o que define sua vida não é o que acontece, é como você escolhe responder. Você é o arquiteto da sua vida. Se o caminho parecer difícil, ajuste a rota, mas não abandone o controle. Suas palavras, pensamentos e ações estão moldando o seu destino agora, e todos os dias. Você não é vítima, você é o criador. E cada vez que reforça isso em sua mente, você fortalece sua capacidade de transformar sua realidade de dentro para fora. 2. Eu me sinto capaz. Em 1978, pesquisadores fizeram um experimento curioso. Disseram a alguns professores que certos alunos tinham potencial para serem superdotados, com base em testes de QI.
Mas era mentira. Os alunos não fizeram teste algum. Eram crianças comuns. Mas suas notas começaram a melhorar. Os professores passaram a tratá-los com mais confiança e expectativa, e os alunos responderam a isso com melhores resultados. Isso mostra o poder da crença. Quando você acredita que é capaz, suas ações passam a refletir essa confiança. E o contrário também é verdadeiro. Se você acredita que não é bom o suficiente, que sempre vai falhar, suas atitudes vão reforçar essa crença. Pessoas que foram zoadas na escola podem começar a acreditar que merecem esse tipo de tratamento, tornando-se defensivas em qualquer ambiente social. Homens que falham 2 ou 3 vezes ao tentar conquistar alguém podem começar a acreditar que não são capazes, parando de tentar. Mulheres que enfrentam traições repetidas podem começar a acreditar que nenhum homem presta, tornando-se desconfiadas e possessivas, o que, ironicamente, leva a novos rompimentos. O que parece real se torna real. O que você acredita define como você se comporta. É como se a sua mente estivesse sempre em busca de validar aquilo que você já acredita. Se você acredita que vai fracassar, você começa a agir com medo e insegurança, aumentando as chances de errar. Mas se você acredita que é capaz, sua postura muda, sua fala ganha firmeza, e você começa a agir com mais confiança. Epicteto dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. A verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece, mas em controlar como você reage. Quando você afirma para si mesmo que é capaz, você constrói um escudo mental contra o medo e a dúvida. Mesmo quando tudo parece difícil, a confiança em sua própria capacidade muda a forma como você encara os desafios. Ser capaz não significa vencer sempre. Significa confiar que, mesmo quando as coisas dão errado, você terá força para continuar. Um atleta que cai durante uma competição tem 2 escolhas: ficar no chão ou se levantar e tentar de novo. O que define o sucesso não é a ausência de falhas, mas a decisão de continuar apesar delas. Quando você diz, eu sou capaz, você ensina sua mente a enxergar os desafios como algo que você consegue enfrentar e não como ameaças. Você começa a confiar mais em si mesmo e menos na aprovação dos outros. Essa autoconfiança cria um efeito dominó. Você fala com mais segurança, se posiciona melhor e toma decisões sem medo de errar. A confiança não vem antes da ação. Ela é construída durante o processo. Mesmo quando você falha, o simples ato de tentar fortalece sua crença em si mesmo. Com o tempo, essa mentalidade cria uma força interna que ninguém pode tirar de você. Então, amanhã de manhã, antes de sair de casa, olhe para o espelho e diga com convicção: eu sou capaz. Diga isso nos dias bons, e principalmente nos dias ruins, porque acreditar em si mesmo não é ter certeza do sucesso, é ter certeza de que aconteça o que acontecer, você vai encontrar um caminho para seguir em frente. 3. Eu agradeço por tudo o que tenho. A gratidão é o alicerce de uma mente forte. Quando você aprende a reconhecer o que já possui, sua visão sobre a vida muda. O mundo de hoje nos bombardeia com imagens de vidas perfeitas, como mansões, carros de luxo, jantares sofisticados, viagens inesquecíveis e relacionamentos aparentemente impecáveis. As redes sociais tornaram isso ainda mais evidente, criando uma cultura onde quem ostenta mais fica mais famoso. E é fácil cair nessa armadilha de comparação. Mas quando você treina sua mente para agradecer, algo muda. Você para de medir sua vida pelo que falta e começa a apreciá-la pelo que já existe. A comparação perde força porque você começa a valorizar o que realmente importa. Aquilo que antes parecia insuficiente, agora se transforma em um motivo de gratidão. São Tomás de Aquino dizia: a gratidão é a mãe de todas as virtudes. E ele estava certo. A gratidão cultiva a humildade, resiliência e um senso profundo de plenitude. Quando você para de se fixar na escassez e direciona o foco para a abundância, sua postura diante da vida muda. Você deixa de se sentir em falta e passa a sentir que já tem o suficiente, e essa sensação é libertadora. Pense em um dia difícil no trabalho. É fácil se deixar levar pelos erros, pelas críticas ou pelo cansaço. Mas e se, em vez de se prender a isso, você escolhesse agradecer? Agradecer por ter um emprego, por ter saúde para enfrentar os desafios e por ter pessoas que te apoiam. Essa mudança de foco não faz os problemas desaparecerem,
mas muda a maneira como você os encara. A gratidão também fortalece os relacionamentos. Quando você reconhece e agradece até pelos pequenos gestos, você cria um ciclo de positividade e conexão. Um simples obrigado pode transformar a energia de uma conversa e fortalecer os laços com as pessoas ao seu redor. A gratidão é um convite para uma troca genuína. Você dá e recebe em retorno. Por mais que você deseje conquistar algo maior, a verdadeira paz começa quando você aprende a valorizar o que já tem. Quando você afirma todos os dias, eu agradeço por tudo o que tenho, você está treinando sua mente para enxergar o lado bom da vida, mesmo nos dias difíceis. Esse simples ato de gratidão te dá força para enfrentar os desafios com mais equilíbrio e confiança. Gratidão é o que nos dá força emocional para encarar o que a vida nos impõe sem se perder na negatividade. Quando você agradece, você cria espaço para receber mais porque a verdadeira abundância começa na sua mente. E a gratidão é a chave que abre essa porta. 4. Eu não preciso da validação dos outros. Você já sentiu que está vivendo com o volume da sua própria voz abafado pelo barulho das opiniões alheias? Como se cada decisão sua precisasse de um selo de aprovação para ser válida. É como tentar correr com uma âncora presa nos pés. Você avança, mas está sempre sendo puxado para trás pelo medo do julgamento. Quando você vive para agradar os outros, entrega o controle da sua vida nas mãos de quem não vai carregar o peso das suas escolhas. Imagine alguém que decide se mudar para outra cidade em busca de novas oportunidades. Ele sente que é o caminho certo. Mas aí um amigo diz: tem certeza de que isso é uma boa ideia? A segurança inicial desaparece. O que era uma decisão clara vira um dilema. De repente, a opinião de outra pessoa começa a pesar mais do que a própria certeza. Sêneca dizia: não é porque uma coisa agrada à maioria que ela está certa. A opinião dos outros é só isso, uma opinião, baseada nas experiências e limitações deles, não nas suas. Quando você aceita isso, percebe que o julgamento externo não define seu valor. O que define é como você se enxerga. Se você vive buscando validação, sua identidade fica frágil. Cada crítica te desestabiliza, cada elogio te eleva. Você se torna refém desse ciclo. Ignorar algumas opiniões alheias não é arrogância, é respeito próprio. É confiar em si mesmo o suficiente para seguir o caminho que faz sentido para você, mesmo que os outros não entendam. Ouvir conselhos é diferente de seguir o que os outros dizem. Você pode ouvir, refletir e até usar isso para crescer. Mas há uma diferença entre aceitar um conselho e deixar que a opinião dos outros molde sua identidade. Pense em um artista pintando um quadro. Ele pode aceitar sugestões sobre técnica ou mistura de cores, mas o que ele decide pintar, a essência da obra, é um reflexo da visão dele, não da opinião dos outros. Sua vida é como esse quadro. Você pode aprender com as opiniões, mas o quadro final precisa ser seu. Se você vive para agradar todo mundo, nunca vai se sentir completo. Vai estar sempre moldando suas escolhas para se encaixar em algo que não foi feito para você. A verdadeira liberdade começa quando você confia na sua própria bússola interna, sem buscar aprovação para cada passo que dá. No fim do dia, você é quem vive as consequências das suas escolhas. Os outros seguem com suas vidas, mas você é quem carrega o peso ou a leveza do caminho que escolheu. Pergunte-se: essa decisão é para mim ou para os outros? Se for para os outros, abandone. Se for para você, siga em frente, sem culpa, sem medo, sem buscar permissão. Ignorar a opinião dos outros não é rejeitar conselhos, é escolher o que absorver e o que deixar de lado. Sua vida é sua, e ninguém mais tem o direito de defini-la. 5. Eu sigo em frente. Já sentiu aquela vontade de simplesmente desistir? Aquela sensação de que não vale mais a pena tentar porque o caminho parece pesado demais? Essa sensação é familiar para todos nós. O peso dos desafios, a frustração de não ver resultados rápidos, a vontade de parar. Lou Holtz dizia: não é o peso da carga que te derruba, é o modo como você a carrega. A vida nunca será perfeitamente estável. Todos os dias trazem desafios e momentos de dúvida, mas também trazem oportunidades que só quem continua em movimento consegue alcançar. Pense em alguém correndo em uma esteira na academia. As pernas começam a pesar, o fôlego falta e o suor escorre pelo rosto. A vontade de apertar o botão para parar é enorme, mas ele continua.
dá um passo a mais, depois outro, e de repente o corpo se adapta, o ritmo encaixa e surge uma força que ele nem sabia que tinha. A vida é assim, o progresso não vem da velocidade, mas da decisão de continuar, mesmo quando parece impossível. Marco Aurélio dizia: se você está angustiado por algo externo, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua interpretação dela. O maior obstáculo não está lá fora, está na sua mente. O problema não é o caminho difícil, é o que você diz a si mesmo sobre ele. O medo de falhar, de não ser suficiente, ou de que o esforço não vale a pena, é o que realmente paralisa. É por isso que, às vezes, tudo o que você precisa é dar o próximo passo, mesmo sem clareza total. O movimento é o que traz clareza, não o contrário. A resposta não vem antes da ação, ela surge durante o processo. Quando você se permite continuar, mesmo na incerteza, você começa a ver o caminho com mais nitidez. Quando você diz para si mesmo, eu sigo em frente, você está treinando sua mente para a resiliência. Significa confiar em você, mesmo sem ver o caminho inteiro. Significa parar de esperar pelo momento perfeito e começar a agir com coragem, mesmo quando o cenário é incerto. É aceitar que o desconforto faz parte do crescimento. Pense em um escritor preso em um capítulo difícil. Ele pode esperar pela inspiração ou simplesmente continuar escrevendo, mesmo sem saber se o texto ficará bom. A diferença entre quem termina e quem desiste não é o talento. É a disposição de continuar, mesmo sem garantias de sucesso imediato. É sobre confiar, ter confiança e coragem. Ser resiliente é se manter tentando, realizando, buscando, vivendo com propósito. O movimento gera força. Quando você começa o dia dizendo, eu sigo em frente, você constrói um escudo mental contra o medo, a dúvida e a preguiça. Você treina sua mente para persistir dia após dia. Você não precisa correr o tempo todo. Às vezes, basta caminhar. E em alguns dias, tudo o que você precisa fazer é simplesmente permanecer de pé. O mais importante é não parar. Porque enquanto você se move, você está crescendo. E enquanto você cresce, você está vencendo. Agora, quero te convidar a se comprometer com este desafio. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua jornada conosco nos comentários. Vamos juntos transformar nossas vidas, um dia de cada vez, começando agora. 6. Minhas ações falam por mim. Falar é fácil. Qualquer um pode dar conselhos, fazer promessas ou criticar. Mas força de verdade está nas ações, não nas palavras. Os estoicos foram claros sobre isso. Não perca tempo discutindo o que é ser uma boa pessoa. Seja essa pessoa. Marco Aurélio disse: não desperdice tempo discutindo sobre o que é um homem bom. Seja um. Quantas vezes você já viu alguém cobrando respeito, mas desrespeitando os outros? Ou alguém pregando disciplina, mas vivendo de forma desorganizada? Ou dando dicas de relacionamento ou financeiro e vivendo o oposto disso? O mundo está cheio de discursos vazios. Gente que exige integridade, mas age com hipocrisia. A diferença entre um líder e um falador está na coerência entre o que ele diz e o que ele faz. Pense em algo simples. Você está em uma equipe de trabalho onde todos estão procrastinando. Você poderia reclamar ou tentar motivá-los com palavras, mas em vez disso, você simplesmente começa a agir. Organiza suas tarefas, mantém o foco, entrega resultados. Em pouco tempo, os outros começam a seguir o seu ritmo. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Ações inspiram mais do que palavras. Você não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar o seu. Se você quer respeito, respeite-se primeiro. Se quer justiça, haja com justiça. Se deseja que os outros sejam disciplinados, mostre disciplina na sua vida. Quando você lidera pelo exemplo, não precisa convencer ninguém. Sua postura fala por você. Agora, imagine um amigo que sempre chega atrasado em todos os compromissos. Em vez de reclamar, você começa a chegar no horário, independentemente do comportamento dele. Com o tempo, ele percebe o padrão e começa a ajustar suas ações. Por quê? Porque o exemplo cria um impacto invisível, mas poderoso. As pessoas podem até discordar das suas palavras, mas não conseguem ignorar suas ações. Ser um exemplo não significa ser perfeito, significa ser consistente. Quando você erra, assume a responsabilidade. Quando enfrenta um obstáculo, mantenha calma. Quando falha, tenta de novo sem criar desculpas.
Os estoicos não apenas falavam sobre virtudes, eles viviam essas virtudes todos os dias, e é isso que transforma você em um líder de verdade. O respeito não é conquistado com discursos, mas com atitude. Então, comece a dizer a si mesmo: minhas ações falam por mim. Deixe que seus atos sejam o seu melhor argumento na vida. Quando suas ações refletem o que você acredita, você não precisa provar nada. Sua postura fala por você. 7. Nada pode me impedir. A maior barreira que você enfrenta não está lá fora. Está dentro de você. O medo, a dúvida, aquela voz interna que diz que você não é capaz, tudo isso constrói um muro invisível entre você e os seus objetivos. Mas esse muro não é indestrutível. Ele foi construído por você, e só você pode derrubá-lo. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas ficou esperando, paralisado? Você quer mudar de trabalho, melhorar sua saúde, talvez começar seu negócio, mas sua mente começa a disparar pensamentos automáticos. Acho que não é o momento. E se der tudo errado? Não é o mundo que te segura, é o seu próprio pensamento. Epicteto dizia que o que nos afeta não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. É por isso que algumas pessoas conseguem avançar mesmo diante das dificuldades, enquanto outras ficam presas na dúvida. Não é talento, sorte ou inteligência que fazem a diferença, é a atitude. Quem vence é quem age sem garantias, sem ter certeza do que vai acontecer, mas com coragem para enfrentar o desconhecido. Pense em alguém que você admira, alguém que conquistou o que você deseja. Essa pessoa provavelmente também teve medo, também duvidou de si mesma em algum momento. Mas ela deu o primeiro passo. Não porque tinha certeza de que daria certo, mas porque entendeu que o progresso só vem depois da ação. Você não constrói sua confiança com resultados, mas pelo caminho que decide traçar. Você não precisa esperar se sentir pronto para começar. Ninguém se sente pronto. Mas quando você age, mesmo sem segurança, você prova a si mesmo que é capaz. Pouco a pouco, você começa a tomar decisões com mais firmeza, enfrenta riscos sem medo de errar e aprende a se levantar mais rápido depois de uma queda. Essa é a diferença entre ficar parado e avançar. O maior obstáculo entre você e o que deseja não é o mundo lá fora, é a sua própria resistência interna. O medo e a dúvida vão aparecer, mas você não precisa se deixar levar por eles. Outras pessoas já conseguiram, e você também pode. 8. Eu vou além dos meus limites. Você é tão forte quanto acredita ser. Se você acha que não é capaz de fazer algo, seu corpo e sua mente vão responder a essa limitação. Mas quando você acredita que é possível, quando você realmente se compromete a ultrapassar seus próprios limites, algo muda. Você começa a agir de acordo com essa convicção. Os limites que antes pareciam intransponíveis começam a ceder. Imagine alguém que quer organizar a vida financeira, mas pensa: eu nunca vou conseguir sair das dívidas. Essa pessoa vai continuar gastando sem controle, presa a uma situação que parece impossível de mudar. Agora, se essa mesma pessoa mudar o discurso e começar a dizer: eu posso aprender a controlar meu dinheiro. Em vez de se sentir paralisado, ele começa a aprender como cuidar do seu dinheiro, a controlar cada gasto, reduzir as despesas. Os primeiros resultados podem ser pequenos, começa a sobrar R$100, 200, mas isso gera confiança, e a confiança fortalece o comportamento. Nietzsche disse: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Quando você tem um propósito claro e acredita que é possível alcançá-lo, sua mente encontra um caminho. A dor deixa de ser um obstáculo e passa a ser um sinal de que você está crescendo. Os limites não desaparecem. Você aprende a superá-los. Seu cérebro funciona como um músculo. Ele responde os estímulos que você oferece. Se você alimenta sua mente com dúvidas e inseguranças, ela vai reforçar isso, criando resistência para qualquer desafio. Mas, se você alimentar sua mente com confiança e determinação, ela começará a enxergar possibilidades onde antes só existiam barreiras. Pense em alguém que quer perder peso, mas repete para si mesmo: eu nunca vou conseguir manter uma rotina saudável. Esse pensamento cria resistência. Agora, se essa mesma pessoa muda para: eu posso fazer escolhas melhores, um passo de cada vez, o jogo muda. A mente para de criar desculpas e começa a criar estratégias. Isso não é pensamento positivo vazio, é ciência.
Seu cérebro é programado para buscar coerência entre o que você pensa e como você age. Se você acredita que é forte, você age com força. Se você acredita que pode conquistar algo, você vai encontrar um caminho. Você não precisa saber exatamente como vai chegar lá. Você só precisa acreditar que é possível. O processo de superar limites não acontece de uma vez. É uma construção diária. É o momento em que você levanta mesmo sem vontade. É o esforço extra quando você já está cansado. É o compromisso de continuar, mesmo quando parece difícil demais. Diga para si mesmo todos os dias: eu vou além dos meus limites. Acredite no processo. Confie na sua força. Os limites existem para serem superados, e você é mais forte do que eles. 9. Eu paro de me sabotar. Você já percebeu como é fácil encontrar uma desculpa para o que deu errado? O tempo estava ruim, eu não tinha apoio suficiente, as circunstâncias não ajudaram. Desculpas são atalhos mentais que usamos para justificar o que não queremos admitir. Muitas vezes, o problema não está lá fora, está dentro de nós. Alguém quer emagrecer, abrir um negócio, sair das dívidas, mudar de vida. Mas o tempo nunca é suficiente, o dinheiro nunca está sobrando e a motivação parece que acaba rápido. Na verdade, essas não são barreiras reais. São desculpas que escondem o medo de falhar, de não ser aceito e até de que temos potencial que acreditamos. É mais fácil culpar as circunstâncias do que admitir que o verdadeiro obstáculo é a falta de ação. Desculpas nos oferecem um tipo de alívio momentâneo, mas cobram um preço alto. Elas nos mantêm parados. Quando você culpa o azar, o governo ou a sorte, você transfere o controle da sua vida para algo que não pode mudar. E assim, você se condena a viver no mesmo lugar, sem crescimento. Assumir a responsabilidade não significa se culpar por tudo, mas reconhecer que você tem poder sobre suas escolhas. Se algo deu errado, não se pergunte: quem é o culpado? Pergunte-se: como posso agir diferente para que isso não aconteça mais? Esse é o ponto em que você recupera o controle da sua vida. Pense em um atleta que perdeu uma competição. Ele pode culpar o juiz, o clima ou o comportamento do adversário, ou pode analisar o próprio desempenho e entender o que precisa melhorar. A primeira atitude mantém você fraco. A segunda te fortalece. Desculpas são como uma cadeira de balanço. Te dão a sensação de que algo está acontecendo, mas você permanece no mesmo lugar. Reclamar não muda o resultado, mas agir muda. Quando você para de justificar e começa a agir, você recupera o controle da sua vida. Na próxima vez que você se pegar inventando uma desculpa, pare. Pergunte-se: estou dizendo isso porque é verdade ou porque é mais fácil do que tentar? A diferença entre sucesso e fracasso quase sempre está na disposição de agir, mesmo quando é difícil. Você pode continuar se escondendo atrás de desculpas ou pode finalmente tomar o controle. O caminho fácil é permanecer onde está. O caminho difícil é o único que te leva adiante. Escolha o difícil. 10. Hoje eu serei melhor do que ontem. Você não está aqui para permanecer o mesmo. A vida não é um ciclo que se repete. É um caminho em constante construção. Todo dia é uma nova chance de crescer, corrigir seus erros e se tornar mais forte. Mas essa evolução não acontece por acaso. É você quem decide se vai continuar avançando ou se vai se contentar em ficar parado. A verdadeira competição não é contra os outros. É contra quem você foi ontem. Ser melhor não é sobre vencer alguém. É sobre se desafiar a fortalecer seu caráter moral todos os dias. Aprender, desaprender e recomeçar é o que nos leva mais longe. E essa jornada exige desconforto, porque crescer dói. No começo, você vai se sentir inadequado, perdido, até mesmo frustrado. Mas se você se dedicar todos os dias, o progresso vai aparecer. As palavras começam a fazer sentido, as ideias se conectam, e o que antes parecia impossível começa a fluir. A mágica não está em um esforço gigantesco, está na constância. É na repetição silenciosa, na prática diária, que a transformação acontece. Epicteto dizia: se você quer melhorar, fique feliz em ser visto como ignorante em algumas coisas. Aceitar que você não sabe tudo é o primeiro passo para aprender. O orgulho é um dos maiores obstáculos para o crescimento. Quando você se permite aprender sem o peso de parecer perfeito, você se torna mais leve e mais capaz.
Melhorar a cada dia não é sobre fazer grandes mudanças de uma vez. É sobre fazer algo um pouco melhor do que ontem. Se você melhorar 1% por dia, em um ano você será uma versão completamente diferente de agora. Pequenas escolhas diárias criam uma transformação gigante a longo prazo. A diferença entre alguém que cresce e alguém que fica estagnado está na decisão de continuar, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Se hoje você decidir ser mais calmo, controlar sua irritação, ser menos impulsivo ou mais focado, em um ano esse controle diário te ajudará a evoluir de um jeito que você nem imaginava ser possível. E para isso você precisa de duas coisas: presença e disciplina. Presença é o que te mantém no agora, te impede de viver preso no passado ou de se perder em preocupações sobre o futuro. É o que te faz perceber o que precisa ser ajustado, o que está funcionando e o que não está. Disciplina é o que te faz continuar, mesmo quando você não está com vontade. Quando a motivação desaparecer, e ela vai desaparecer, é a disciplina que vai te manter em movimento. O segredo não está em fazer tudo de uma vez. Está em continuar, mesmo quando parece que nada está mudando. Você não precisa de resultados imediatos, precisa de constância. Se você melhorar 1% por dia, em um ano, será 37 vezes melhor do que é hoje. Mas se você se acomodar, estará escolhendo ficar para trás. Não existe estagnação. Ou você está crescendo, ou está regredindo. Então, todas as manhãs olhe para si mesmo no espelho e diga: hoje eu serei melhor do que ontem. Mesmo que a mudança pareça pequena, você estará construindo uma versão mais forte, mais sábia e mais corajosa de si mesmo. A vida não muda de uma vez, mas você muda a cada pequena escolha. Por isso, escolha deixar nos comentários qual dessas coisas você se compromete a dizer a si mesmo nos próximos 30 dias. E depois volte aqui para contar o que ficou diferente. Obrigado por assistir.